Queridos amigos, queridas irmãs, queridos irmãos, eu vou começar a exposição de hoje contando para vocês uma história. Havia um homem sentado no banco de uma praça, vendo a sua filha andar de bicicleta. Chega uma pessoa do lado, senta, eles começam a bater o papo, a conversar. Aí, passado um certo tempo, o pai dessa menina diz para ela que está na hora de ir embora. Mas a menina, toda contente, brincando, distraindo, pede para o pai que ela gostaria de ficar mais 5 minutinhos andando de bicicleta. O pai concorda. Passado mais um certo tempo, o pai chama de novo, tinha deixado muito mais do que os 5 minutos para ir embora, e ela pede novamente para o pai mais 5 minutos. E assim foi por um bom tempo. E aquela pessoa que estava do lado dele no banco da praça, muito curiosa com a paciência do pai, pergunta por que ele permite que a filha demore tanto, se recusando, a obedecer o pedido do pai. E ele diz para essa pessoa que ele havia perdido um filho que foi atropelado por um motorista bêbado quando ele andava de bicicleta. Ele diz assim: eu nunca passei muito tempo com ele, e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com meu filho. Eu prometi não cometer o mesmo erro com a irmã dele. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta, mas na verdade, eu aqui tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. A história, não sei se é verdadeira ou não, mas ela traz para nossa reflexão de hoje o seguinte questionamento: quanto tempo ainda temos? Quanto tempo ainda temos? Na presença das pessoas que nos são mais queridas, nossos pais, nossos filhos, esposas, esposos, quanto tempo ainda temos? A nossa relação familiar, irmãos, ela é passageira. Nós somos espíritos eternos, mas a nossa experiência terrena, essa experiência que eu estou vivendo agora, atual, ela é única e provisória. Você pode reencarnar mais mil vezes, 1 milhão de vezes que seja. Você nunca vai ter a mesma experiência terrena reencarnatória, uma idêntica à outra. Nunca. E talvez nós não nos encontraremos na nova reencarnação com as mesmas pessoas que nos são muito queridas hoje. Então, somos espíritos eternos, mas a nossa experiência terrena, ela é provisória. Não somos pais, estamos pais. Não somos marido e mulher, estamos marido e mulher. Porém, muito de nós em humanidade vivemos como se a nossa situação agora fosse eterna.
Nós achamos que nós teremos as mesmas condições em outras vidas para nos dedicar aos entes queridos e que eles estarão conosco nas mesmas situações. Adiamos a demonstração do nosso amor pelo outro, ignoramos o pedido ou o sorriso dos filhos, como quando estamos na frente da TV, no computador, no celular. Passamos pela vida, muitas vezes sem perceber, o perfume, as cores das flores, nascer de um sol. Quanto de nós aqui já paramos para ver o nascer ou o pôr do sol? Mas com prazer, com satisfação. Nós esquecemos que nós estamos em graus evolutivos diferentes e que nós não tenhamos novamente talvez as mesmas pessoas que estimamos, que amamos, na nossa companhia, nem depois de desencarnar. Nem depois de desencarnar. Porque como o nosso grau espiritual é diferente, nós vamos, ao desencarnar, nos afinizarmos com o plano vibratório que nós temos, que nós somos verdadeiramente. E talvez as pessoas que convivem hoje no lar não estarão juntas no mesmo local ao desencarnar. Os irmãos que assistiram o filme Nosso Lar verificaram isso na história do André Luiz. André Luiz, após ter sido resgatado do umbral e ir para nosso lar, foi para nosso lar, nós tínhamos a situação de que a mãe do André Luiz, ela vivia num plano espiritual mais elevado devido à sintonia dela. Vamos falar, uma colônia espiritual superior em vibração a nosso lar. E o pai de André Luiz continuava no umbral. 3 pessoas que na última vivência terrena, ao desencarnar, estavam em planos diferentes. O pai no umbral, André Luiz nosso lar, e a mãe numa colônia com a sintonia, uma vibração mais elevada. Não viviam juntos. Quem está acima pode vir visitar os de baixo, mas quem está embaixo não tem acesso àqueles que estão em cima. Vamos questionar. Nós não estamos também usando muitas vezes essa ideia do espiritismo que nós vamos nos encontrar? Não estamos usando isso como desculpa para adiar aquilo que nós temos que demonstrar emocionalmente, afetivamente. O nosso planeta, vocês já sabem, irmãos, que passam por um momento de transição. Muitos irmãos estão chegando, reencarnando de outros mundos. Muitos que estão aqui estão indo para mundos inferiores. Nós podemos afirmar que nós estaremos aqui após a desencarnação? Quem pode ter certeza que vai continuar ainda na atmosfera do nosso planeta Terra ao desencarnar? Talvez sejamos reposicionados até para outros mundos. E os nossos afetos estarão em distâncias planetárias. São estimados que no plano espiritual do nosso planeta exista, entre encarnados e desencarnados, mais de 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões de espíritos no nosso planeta. Amigo, a fila para encarnar é enorme. Será que nós teremos uma reencarnação tão rápida assim, depois, para voltar ao plano terrestre, para tentar cumprir aquilo que nós adiamos? E como nós já falamos, mesmo que você volte, será que serão com as mesmas pessoas?
a eternidade não é o que vem depois. É o que nós fazemos aqui e agora. O que nós fazemos aqui é o que os nossos entes queridos vão recordar e nós também após a morte física. O que deixamos de realizar, não tem lembranças para aqueles que não receberam, mas servirão de remorsos para aqueles que não realizaram. Ah, eu queria ter feito isso, queria ter feito aquilo. Eu planejava que eu iria viver mais no plano da matéria mais 10 anos, 20, desencarnar com 60, 70, 80. Quem garante, irmãos, que no final desse vídeo, eu ou vocês ainda estaremos reencarnados ainda? Não é? Chico sugeria aos amigos que fosse uma vez ou outra a um velório para refletir que não somos eternos e precisamos aproveitar o nosso tempo. Chico sabia que uma das maiores agonias de um espírito desencarnado é a consciência do tempo não aproveitado. Quanto tempo você acha que tem ainda do lado dos seus familiares? Se nós soubéssemos que amanhã fosse o último dia de sua vida, que fosse o último dia da nossa vida, o que nós faríamos? Se nós tivéssemos certeza que amanhã é o último dia que eu vou viver, que eu vou estar vivo, vou estar na matéria, o que nós faríamos? Uma hora extra de trabalho, uma nova discussão com o marido porque a toalha ficou em cima da cama, uma nova discussão com a esposa porque o jantar está demorando, ou a camisa não está passada. Acho que faríamos coisas extremamente simples e que estão debaixo do nosso nariz. Ficaríamos mais próximos da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, brincaria mais com os filhos, revelaria os nossos sentimentos para quem nós amamos, pediríamos perdão a todos aqueles que ofendemos. Então, irmãos, isso nos mostra como nós adiamos ou colocamos em segundo plano aquilo que realmente é importante para nós. Colocamos tantas regras e condições para sermos felizes e para aproveitarmos a vida, que acabamos por não vivê-la plenamente como gostaríamos. Esquecemos que a felicidade, a paz, é uma conquista externa e não estão nos bens materiais. Nos matamos para termos mais e aproveitamos cada vez menos. Cada vez menos. Trocamos mais tempo com as pessoas que amamos e nos amam para comprar o carro novo da moda e damos como garantia de pagamento o tempo familiar para poder pagar o IPVA, o seguro. Hipotecamos e penhoramos as nossas emoções. Esquecemos que talvez encontraríamos maior conforto emocional
Se tivéssemos sentados ao lado dos nossos filhos, comendo uma pipoca no sofá, assistindo TV, cultivando o amor. E usamos várias e várias desculpas para justificar a nossa falta de coragem para fazer o que precisamos. O trabalho extra que tira o convívio com a família é justificado para darmos mais condições materiais para os nossos filhos. No entanto, muitas vezes, eles não precisam mais de uma roupa nova ou de um brinquedo que, em questão de horas, ficará jogado num canto. Eles precisam mais da nossa presença, da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho, e nós também precisamos disso. Ao invés de pagar para dar mais um bem material dispensável para os nossos familiares, precisamos começar a pagar para nos dar a nossa presença mais do lado deles. E muitas vezes nós tentamos comprar nossa ausência no lar, como nós já falamos na questão dos filhos, com os bens materiais, né? Como se fosse possível compensar a nossa ausência. E percebe que é uma roda, é um vício, é um estímulo de uma sobrevivência e não uma vivência, que a maioria de nós em humanidade nós entramos. Tem uma frase que alguns falam que é do Dalai Lama, outros falam que é do Confúcio, mas não importa. Uma pergunta que foi feita assim: o que mais surpreende na humanidade? A resposta dada por um deles: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro e esquecerem o presente de tal maneira que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Irmãos, uma pergunta que eu achei muito fantástica e eu vi isso de uma pessoa. Quem que gostaria de, quando desencarnar, viver numa colônia espiritual como o nosso lar? Ou ir para o céu, se você não é espírita, mas você tem uma crença religiosa. Quem gostaria de desencarnar e ir para o céu? Ir para uma colônia espiritual? Quem gostaria? Você gostaria? Muito bem. Quem quer ir agora? Nesse exato momento? Quem deseja agora, já, partir para o céu? Ir para o nosso lar, para uma colônia espiritual? Agora. Não, você não pode despedir de ninguém. É agora. Você vai cair duro nesse exato momento. Não pode pagar conta, não pode dar telefonema, nada, nada. Agora. Não pode falar nada com ninguém. Teu último suspiro. Estudamos, né? Ai,
preciso me esforçar, porque quando desencarnar eu quero ir para o céu, eu quero para a colônia espiritual. Quem quer ir agora? Ou seja, irmãos, gostaríamos, mas acho que são poucos que responderam: eu quero ir agora, nessas condições. Ou seja, não realizamos ainda tudo aquilo que gostaríamos de ter feito. Irmãos, e quando eu digo que essa parte que nós como humanidade, essa parte toda de reflexão, não é crítica, é reflexão. Porque todos nós estamos caminhando de uma maneira geral no mesmo sentido. Lógico que há exceções. E quando eu falo, coloco essas reflexões aqui, irmãos, eu faço também para mim. Porque se só souber a teoria valesse alguma coisa, né? Não é difícil para todos nós. Eu não digo essa situação da gente, estou criticando ou condenando ou julgando que nós não podemos ter um carro 0 km, não é isso? Que nós não podemos ter uma situação material propícia, não é isso? Que nós não podemos ter um emprego que dá uma remuneração digna, né, de sobrevivência, ou até, quem sabe, um emprego que sobre dinheiro até para que se faça coisas como viajar, dar condições materiais extremamente propícias para a família. Não é isso. Estou condenando a riqueza de maneira alguma, né? Principalmente se ela for digna do trabalho honesto. O que eu estou tentando dizer é que nós precisamos, nessa correria toda da nossa sobrevivência, a gente buscar o equilíbrio também para as coisas emocionais, para as pessoas que nós amamos. Não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis e largarmos as nossas obrigações profissionais para aproveitar a vida sem responsabilidade. O que eu estou tentando trazer para essa reflexão, quanto tempo ainda temos, é a busca do equilíbrio, irmãos. A busca do equilíbrio em nossas vidas. Não é? É a gente, assim, um desafio, e isso eu faço uma reflexão bastante intensa para mim mesmo, porque a gente trabalha muito também, é tentar, nesse equilíbrio, trocar a palavra sobreviver pela palavra viver. Eu acho que esse seria o desafio. Porque sobreviver, você vai naquela correria de os dias passarem. E para que a gente tenha no final da vida, ou no final do ano, nas férias, alguns dias ou um tempo para viver, para aproveitar. Enquanto que hoje eu penso que talvez o ganho maior seria tentar viver cada dia da melhor maneira possível, com equilíbrio, em que eu tenho sim no meu dia que trabalhar, ganhar o meu pão, mas que eu consiga também nesse dia ter um momento de lazer, ao chegar em casa, conviver com a esposa, conviver com o marido, conviver com os filhos. Sabe, trocar aquela ideia que muitas vezes é nos colocado na cabeça, que nós vamos ter uma vida melhor para curtir a vida quando a gente aposentar, no final da vida, quando os filhos estiverem criados, formados. Sabe aquela ideia antiga de acumular o máximo possível para no final da vida estar garantido? É trocar isso pelo viver. Cada dia tem que ter um pouquinho de felicidade, ter um pouquinho de prazer, um pouquinho da minha atenção para aquilo que realmente é importante. E como nós falamos, gente, não precisa de dinheiro para isso. Eu posso chegar em casa, sabe, ficar um pouquinho,
brincar com meus filhos, com as minhas filhas, fazer um jantar onde todos sentem na mesa para conversar, para ouvir, para interagir um com o outro, chamar a família em certo momento, no final da noite, para que todos estejam no mesmo ambiente. Vamos assistir um filme, um desenho, uma série, juntos, todo mundo aqui. Que a gente vê hoje, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um no seu mundo, né? Essa convivência, esse relacionamento está se tornando cada vez mais difícil, né? Estamos numa fase muito inicial ainda de saber usar toda essa tecnologia e buscar o equilíbrio dela. Então, trocar o sobreviver, aquela história no final da vida, quando os filhos estiverem criados, quando eu juntar o meu dinheiro, estou dando gás agora para curtir no futuro, mas talvez a gente não chegue lá. A gente desencarne antes. A gente tem que pegar todos esses recursos acumulados e tratar a doença, que muitas vezes, se não foi consequência, mas se agravou pelo ritmo de vida que eu tive. Estou dizendo para mim, irmãos, também. Trocar a ideia de sobreviver pela ideia de viver. Cada dia da melhor maneira que é possível, sem abandonar os nossos deveres de sobrevivência material, mas sabendo dosar, porque não adianta eu investir tudo num extremo, me acabar, catar cada vez mais serviço e relegar ao abandono aqueles que eu amo. Também não dá, irmãos, para achar que o mundo é uma flauta e deixa, toca o barco, amanhã a gente vê o que acontece, não é isso. A proposta da reflexão é buscar o equilíbrio. Por isso, irmão, não esperemos mais para cuidar do que é essencial na nossa vida. Não adiemos tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer e que amanhã nós não poderemos ter oportunidade. E sabe de uma coisa também muito importante, que nós já trabalhamos em outras exposições, vimos na exposição de evolução espiritual, despertar da consciência, que nós também não podemos adiar as nossas relações com os outros e principalmente com a nossa própria evolução espiritual. Temos que também cuidar de nós mesmos. Às vezes, fazemos tanto para os outros, materialmente, emocionalmente, e fazemos muito pouco para nós mesmos. Parece uma coisa assim meia egoística dizer, mas irmão, no final das contas, é você com você mesmo, irmão. Ninguém vai te modificar. Ninguém vai realizar as transformações que são necessárias. Podemos também chegar do lado espiritual com remorso de, talvez, como falamos, não ter aproveitado com aquilo que nós gostaríamos com os que são mais queridos, mas também um remorso muito grande de não ter aproveitado de realizar as transformações que eram necessárias, que foram propícias para a gente, né? Chegar lá, cair a ficha, as máscaras desaparecem, saber que eu voltei para o plano espiritual 80, 90 anos reencarnado, praticamente não houve muito ganho verdadeiro. Precisa retornar para passar tudo novamente. Por lições parecidas, não idênticas, mas parecidas. Muitas à base de dificuldade, sofrimento, porque também adiei as transformações comigo mesmo. E ouvi de uma vez um palestrante, eu não tenho como confirmar se isto é realmente atribuído a Francisco de Assis, mas mesmo que não seja, a ideia é o que importa.
mas diz que Francisco de Assis um dia estava limpando o jardim, mexendo no jardim, e um dos seus amigos que estava ao seu lado, e ele mexendo na terra, plantando, arrancando matinho, perguntou para ele o que ele faria se ele soubesse que iria morrer no final do dia, para Francisco de Assis. E ele vira e responde: continuaria mexendo no meu jardim. Ou seja, temos que estar prontos a cada dia, para cada hora ser o último dia. Que se o fim chegue nessa reencarnação, as nossas malas já estavam arrumadas. Nós realizamos aquilo que queríamos realizar, ou estamos tentando realizar, principalmente com os nossos afetos do coração, e fazendo também conosco, não adiando, a cada dia olhando para dentro de si mesmo. É como se a mulher grávida, quando vai chegando nos últimos meses da gestação, a mãe prevenida, o que ela faz? Ela já deixa arrumada a malinha da maternidade. Porque a qualquer hora pode acontecer. E ela não vai ter tempo, nem o marido, de preparar essa malinha. A mãe prevenida, a futura mãe prevenida, já deixa o que é mais essencial. Pronto. É essa a lição. Quanto tempo ainda temos, irmãos? Fiquem com Deus. Uma música agora para vocês, bastante conhecida, para a gente refletir um pouquinho. Beijos. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto
Podia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.